Bora lá então, galera, nesse domingão à noite aí. Boa noite, né? E para não perder a oportunidade, é aquele de sempre, né? Um domingão desse, né? Você poderia estar assistindo futebol, tá fazendo qualquer outra coisa, né? Mas está aqui para a gente dar mais um passo rumo à nossa evolução. Então, parabéns, tá? Por estar aqui e gratidão pela confiança, porque foi, como é o nome do grupo aí, né? Foi relâmpago, foi algo que me deu na cabeça assim de fazer, porque é muita coisa que eu tenho estudado e há muito tempo eu venho tentando juntar pecinhas para trazer para vocês, né? Para ir despertando também. Então, é um tema assim bem impactante, no mínimo, tá? Seria essa a palavra, no mínimo impactante. E eu vou contextualizar um pouquinho, tá? Para eu não ter que ficar falando sozinho depois, né? Vocês ficar meio assustado aí, porque às vezes quem não, né, não tiver ainda, eu dei uma selecionada nas pessoas, por isso que eu pedi aí no chat, né? Quanto tempo deu para ver que a maioria das pessoas já me segue há mais de um ano aí, então já é mais familiarizado com a minha pegada, porque de repente quem é muito novo, às vezes pode ficar até meio assustado, que eu coloquei lá no store, né? É assustador para quem não conhece, não entende, né? E desse assunto que a gente vai falar. Então, eu vou dar uma contextualizada, tá, galera? Porque realmente eu pus uma sequência de stories lá para fazer a seleção das pessoas que eu ia pôr no grupo e tal. E comecei lá com isso, né? É assustador e tal, pus várias coisinhas ali no story, inclusive hoje eu coloquei alguns também, para ir centralizando e filtrando, porque realmente é o que faz muita diferença, né? E é um assunto, galera, que eu não inventei, tá? Já existe, inclusive, há muito tempo, muito mesmo. Porém, eu descobri, na minha experiência, eu descobri sozinho, né? Eu não estava pesquisando, procurando, estudando, não tinha alguém me ensinando isso, tá? Foi um negócio que, pô, caiu uma ficha ali e tal, deu certo já, primeiro já deu certo na prática, depois eu fui descobrir o que que era, tá? Então é uma palavrinha, por exemplo, quando eu comecei a compartilhar no meu Instagram lá atrás, quando eu fui, né, montar o projeto, a mentoria, a sala, eu compartilhava muito essa palavra, tá? Que eu vou falar para vocês, que é simples também. Porém, ela gerava muita raiva nas pessoas, né? Tinha pessoas que, pô, falavam um monte de coisa, não acreditava e tal, e tal, e tal, né? Mas estava lá a palavrinha que eu vou contextualizar, tá? Que é a palavra lá que gera muita raiva nas pessoas. Porém, gera muito resultado para quem entende, interpreta e executa, né? Esse tema que a gente vai falar aqui, tá? Então, eu não inventei, mas eu descobri sozinho. Depois, eu fui pesquisar sobre o assunto, gostei, achei interessante. Depois, eu fui estudar verdadeiramente sobre o assunto, e aí acabou virando uma filosofia de vida para mim, tá? E quem também entende e aplica também tem resultados, tá? Então, galera, para contextualizar um pouquinho, eu descobri essa situação por conta própria em 2005, segundo semestre de 2005, ó, 20 anos, hein? Estamos 20 anos, tá? Na engenharia. Eu formei em engenharia, né? Sou engenheiro, tenho aí essa formação, tá? E em 2005, no segundo semestre, a gente estava estudando e tinha uma matéria. Tem mais alguém que é engenheiro aí, galera? Manda no chat aí. Que formou? É, Tem uma matéria que chama termodinâmica, tá? Para vocês irem entendendo, encaixando as pecinhas para não ficar muito assustado, tá? E deixar eu falando sozinho aqui. Então vamos lá. Essa matéria termodinâmica, cara, a gente na aula tava muito, mas muito complexa, muito difícil, sem ninguém entender nada. Tanto é, galera, que nas provas lá na engenharia, a sala toda ficou de recuperação. Era exame na época, né? Ficou de recuperação. Inclusive, aquela meia dúzia que só tirava 9 e 10, os caras ficaram de recuperação também. E aí a gente teve que ficar em dezembro, ia ter que continuar uns dias a mais em dezembro para fazer uma prova, né? Que era a recuperação, para completar a média e passar, ou ficar de DP, ter que fazer 6 meses de novo aquela matéria. E, cara, foi meio desolador, né?
E aí você está numa sala, todo mundo se lascou, ninguém conseguia ajudar ninguém, né? É, uma matéria extremamente complexa, envolvia sistemas, né, entropia, entalpia, mecânica dos fluidos e tal, e eu trabalhava na área, né, em usinas de açúcar e álcool, vapor, tubulações, pressão, né? Tudo isso envolvia na termodinâmica e ninguém aprendeu nada no semestre, né? Depois ficou comprovado que era a professora, ela foi até afastada do cargo, né? Tinha entrado lá, não sabia a matéria, ficava só replicando ali, né? Acho que encaixaram ela lá, mas o ponto é que é o seguinte, galera. Falei, pô, mas não é a primeira turma que existe de engenharia. Muita gente já estudou, já fez essa matéria, já passou. Então, cara, eu vou aprender isso por conta própria. Em 2005, quem é dessa época sabe que não era tão fácil assim, né? Google, hoje é até chat GPT, né? Você faz pesquisa. Então, biblioteca, livros de termodinâmica e passei fim de semana estudando, estudando, estudando. E o que que foi que eu pus na minha cabeça, galera? Nesse momento, que foi a primeira vez que eu descobri isso, né? Eu falei, né? Teve a rota. Primeiro eu descobri, não inventei, mas eu descobri, depois fui pesquisar, fui estudar e comecei a aplicar, tá? Falei, cara, se já existiu pessoas que aprenderam, trabalham na área, né? Cara, então esse negócio tem solução, é resolvível e é fácil. Eu vou aprender sozinho, porque ninguém na sala sabia ensinar, a professora não ensinava também. E aí, qual que é a palavrinha que eu meti na minha cabeça, galera? É fácil, tá? Mas não é só a simples palavra, estou contextualizando. Quem me segue aí, por isso que eu perguntei o tempo que me segue, que é mais antigo, eu ficava colocando essa palavra lá, né? O operacional é fácil. Quem lembra das minhas postagens, manda no chat aí, galera. Colocava, falava, o operacional é fácil. Foi o que eu usei, né? Para minha carreira de trader, que inclusive eu abri a caixinha de perguntas, chegou uma pergunta lá, né? E eu colocava muito isso. É fácil, é fácil. É, a galera que lembra tá digitando aí, ó. Eu até dei uma diminuída, porque você fica batendo, batendo muito, repetindo, né? Você vai até enjoando. Mas eu colocava muito isso e fui muito criticado, né? Quer enganar os outros, é picareta, não é fácil, é difícil, só 1% que vive e tal e tal. E as pessoas não entendem tudo o que está por trás. E realmente é aquela palavrinha. É fácil, olha lá, a maioria de vocês muita gente colocando. Agora a questão, galera, não está na palavra em si. Ela é um ponto e muito importante. É um ponto muito importante, tá? Agora vê bem, eu descobri isso por conta própria lá em 2005. Eu estudei, peguei livros, falei, é fácil, cara. Eu trabalho com isso já na prática, que não é possível que eu não vou entender a teoria. Estudei entropia, entalpia, mecânica dos fluidos, que é estudando, estudando, estudando. Eu precisava tirar 9 na prova, resumo da conversa. E eu fui sem exagero nenhum, galera. Eu tirei 9,8. Acho que ainda a professora de implicância não deu 10, né? Porque era contas complexas, montar sistemas e tal. Tirei 9,8 e passei. Meti na minha cabeça que era fácil. Agora, a questão é tudo que está por trás do que a gente põe na cabeça. Por quê? O ser humano, ele vai se motivar por dois fatores, ou por dor ou por prazer, tá? Ou por dor ou por prazer. Então, a grande maioria das pessoas estão se motivando pela dor. Espera a água bater na bunda, né? Que nem falam por aí. Espera a água bater na bunda e depois fica correndo atrás das coisas. Tem que correr atrás e fica se motivando pela dor. Só faz as coisas pela dor, que é a forma mais difícil. Tem o motivador do prazer, que é fácil. É você colocar na sua cabeça e tem todo o contexto que eu vou explicar aqui, tá, galera? Não estou jogando palavra ao vento, não. É coisa que eu estudei depois, né? Porque, ó, que louco. Lá de 2005, eu fiz isso aí, né? Aí trazendo para mais recente, foi o que eu usei quando eu decidi que ia ser trader. Falei, cara, mas todo grupo aí, todo mundo zoado, chorando e quebrado, e que é difícil, e que é complicado, e que é não sei o que. Eu falei, cara, mas tem gente que vive disso. Eu vi os caras, eu convivi com eles nos bastidores e faz muito dinheiro. É fácil. Eu vou aprender. E é fácil. E aí fui e aprendi, tá? Agora volta lá em 2005. Cara, aí eu fiquei numa briga interna, porque eu fui o cara que sempre, de área de exatas,
de números, um mais um é dois, e, cara, até na faculdade, inclusive, a gente ia no ônibus, tinha a galera que estudava psicologia e falava de terapia, mas zoava, né? Ah, vai terapia cheia de louça para lavar, né? Isso é terapia. Se falava de autoconhecimento, que autoconhecimento, autoajuda, autoajuda barato, tal, tal. Eu era o cara que nós, num bom sentido, zoava dentro do ônibus, né? Indo para a faculdade. Então eu entrei num dilema interno. Falei, puta que pariu, né, velho? Tudo isso aí, eu sou um cara ali cético, exato, tal, tal, e começando a pensar nessas coisas, então eu fiquei num dilema interno durante um tempo, né? Fazendo outros testes, fui pesquisar. Aí outra coisa que eu tenho num vídeo, falo no meu histórico, eu estudo desenvolvimento humano desde 2008. Foi por isso. Então, em 2005, me caiu essa ficha e eu fiz e bati minha meta lá, tirei minha nota e foi fácil, cara. Foi fácil mesmo. É porque eu não estava no caminho certo, com as coisas certas. Foi fácil, tirei 9,8. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu fiquei pesquisando sobre o assunto até 2008. Aí teve outro ponto que aconteceu, que aí já era 2006, teve o lançamento de um filme aí, né? The Secrets, era O Segredo o nome, né? Falando de mentalidade, lei da atração e tal, né? Também foi muito criticado, porque a maioria das pessoas são céticas, né? E não acredita naquilo. Mas aí eu assisti também e falei, puta, véi, faz sentido essas coisas, porque é coisa que está acontecendo comigo. Aí eu comecei a pesquisar, tal. Aí em 2008 eu comecei a estudar mesmo. Terminei a engenharia em 2007. Aí, em 2008, eu peguei para estudar só a área de desenvolvimento humano. Comecei a estudar, né? Coaching, PNL, neurociência, física quântica. E comecei a estudar e ver que fazia sentido. Mas nesse prazo de 2005 até 2008, eu fiquei num dilema ali. Cara, isso aí, será que é verdade? Ou é balela, é coisa da minha cabeça, né? Mas enfim, galera, comecei a estudar sobre leis, né? Na faculdade, na escola mesmo, não tinha as leis de Newton. Tem as leis, a lei da gravidade, né? Você pega alguma coisa aqui, ó, mesmo que você não acredita na lei da gravidade, é uma lei do universo, ó, vai cair a caneta, ó que milagre, ó. Eu querendo ou não, é uma lei do universo, isso é a lei da gravidade. Ó. Outra coisa aqui, ó, não, não cai não, viu? Não cai não. Lei da gravidade, tá? Não sou eu que mando, eu acreditando ou não, ela acontece. Então, se quem é que vai acreditar ou não no que eu estiver falando, não tem problema. Mas existem leis no universo, tá? Igual a da gravidade. Vamos de novo. Quem sabe mudou a lei da gravidade? É um papel que é mais leve, ó. Ó. Cai não, papel. Caiu. Nossa. Então, galera, existem leis no universo. Tá? Tá fazendo sentido até aqui? Ou tá muito louco aí? Você já tem gente que saiu? Vamos ver. Não, ó, tá até aumentando a participação das pessoas. Tá fazendo sentido, galera? Que assim, eu vou aprofundando, tá? A lei da gravidade todo mundo conhece, as leis de Newton, que ensina até na escola, mas existem outras leis, inclusive até a da atração, que foi o filme lá, né? O Segredo, que a física quântica comprova. Olha lá, fazendo sentido, sentido total. Beleza. Então, aí eu comecei a estudar sobre esses assuntos, tal, tal. Tive outro episódio, tá? Que eu já até contei para algumas pessoas na sala, que foi em 2008 também, que aí eu decidi, aí eu falei, não, agora eu vou estudar sobre isso, cara, porque tá dando muito certo para mim, né? As coisas que eu ponho na cabeça e tal, 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 até coisas inimagináveis. Então, em 2008, que aí foi o ponto que eu falei, não, agora eu vou aprofundar nisso. O que que aconteceu, galera? Eu terminei a faculdade, né? Eu pagava um consórcio de uma casa, tá? Resumidamente, para vocês entenderem o contexto. Eu pagava o consórcio de uma casa, eu vinha pagando. Ah, vou formar na engenharia, namorava, vou casar futuramente, eu tenho um patrimônio já, né? Então fui pagando um consórcio. Aí, o meu plano era tudo para 2009. Eu formei em 2007, 2 anos trabalhando, planeja tudo, 2009 casa e já vou ter a casa. Só que em 2008 teve um cara na cidade que eu morava, que ele ia mudar de estado, ia voltar para a terra dele, que era Minas Gerais lá, né? E uma casa muito boa para minha realidade no momento, né? Muito boa mesmo. E o cara tava vendendo assim
a preço de desapego para ele ir embora. Estava abaixo de valor de mercado, abaixo. E eu pagando o consórcio, só que tinha que dar o lance, né? Tinha que dar o lance para pegar o consórcio. Aí na época lá, né, meu até então aí futuro, seria meu futuro sogro, ele tinha um pouquinho de grana, né? E falou, Robson, mas eu pago, cara, tá barato, né? Você tem o consórcio aí, vocês vão casar, tal. Eu pago. E quando você consegue me devolver o dinheiro? Você pegar o consórcio aí. Aí eu falei, ó, em março. Março, eu vou juntando dinheiro, tem minhas contas aqui, em março eu dou o lance e vou pegar o consórcio e já te passo o dinheiro, põe um jurinho aí e tal. Beleza, e foi e comprou a casa à vista. E aí, isso era setembro, outubro de 2007, né? Então, março de 2008 eu tinha que pagar ele. E aí eu fui monitorando, né? Guardando uma graninha, vendo o preço que estava dando os lances. Na época lá, a galera de 19 a 20, 22 mil reais de lance, né? 20 a 22 mil reais de lance. E eu juntando dinheiro, falei, tô tranquilo, né? Cara, mas assim, ó, eu monitorando todo mês. 17 a 22 mil reais era o lance e pegava o consórcio. Chegou março, e eu com a grana, falei, para não ter risco nenhum, eu vou mandar é 30 mil. O máximo que mandaram foi 22, 21 e pouco. Vou mandar é 30. A casa é minha, o consórcio vai ser meu, vai sair, né? Beleza. Chegou no dia da. Você tinha que dar o lance por telefone, né? Não era tanto assim, internet, até online, né? Fiz o procedimento lá, mandei o lance de 30 mil. Você tinha que mandar uns dias antes. Aí no dia da assembleia, um ser de luz deu 31 mil de lance. Olha que coincidência. O máximo que tinham dado era 22. O mês que eu dei 30, alguém iluminado deu 31. Deu 31 mil de lance. E eu não peguei a casa, o consórcio. Aí eu fiquei pé da vida, né? Falei, puta que pariu, xinguei palavrão, né? Fiquei inconformado. Falei, cara, isso é maracutaia, porque eu vendo todos os meses, os caras 17 a 22 mil pegando, eu mandei foi 30. 30! Como que alguém deu 31, né? E eu fiquei revoltado, revoltado, revoltado. Aí fui pro escritório, minha sala era na parte de cima, né? Aí tinha uma irmã que ficava ali na recepção. Aí eu entrei, ela percebeu que eu estava meio estressado. O que que foi? Aí eu falei, expliquei para ela, aconteceu isso aí e tal, e não deu certo. E agora, cara? É que ele era muito gente boa, né? Mas é a questão da palavra, né? Eu falei, que cara que eu vou falar para ele? Eu falei que eu pagava em março, vou demorar um mês a mais, eu pago juros, tudo, mas é palavra, né? Mas olha o número sorteado, é. Você não pegou no lance, mas tem o número de sorteio. Eu fiquei até bravo. Que sorteio, que isso, tal, tal. Faz um monte de mês que eu pago aí, nunca fui sorteado. Acho que eu vou ser sorteado esse mês. Subi, tal, tal. Aí distraí, fui fazer outras coisas, desci. Ela perguntou de novo: e aí, viu lá o número sorteado? Falei: não, nem vou atrás disso aí, não. Saí, andei para a cidade, fiz o que tinha que fazer, fui em obra, se eu não me engano. Na hora que eu voltei, ela falou: olha lá o número sorteado. Aí eu fui olhar. O número sorteado foi o meu, galera, para resumir a conversa. 505, eu lembro até o número. Minha cota era 505. Aí eu fui ver o número sorteado, era o meu. Aí eu liguei lá no consórcio, falei, ó, tal, tal. Ela confirma seu CPF. Eu falei meu CPF. Parabéns, seu número foi sorteado. Eu falei, puta que pariu. Você é louco, olha. Aí comecei. Eu liguei umas 3 vezes lá, galera. Liguei, eu não acreditava. Eu liguei, né? Aí eu comecei a ficar feliz, né? Liguei. Parabéns, você foi o sorteado, contemplado. Falei, puta que pariu. Foi mais uma das coisas que eu falei assim, eu tinha metido na cabeça que era em março, que eu tava focado só no lance, mas foi em março. Foi a última pecinha que faltava, galera. Agora, aí eu falei, não, eu vou ter que entender esse negócio aí, porque tudo que eu planejo e ponho na cabeça dá certo, inclusive coisa que não depende de mim, né? Porque eu dei o dinheiro que dependia de mim, eu fui lá e dei o dinheiro, não deu certo, mas deu por sorteio e acabou ficando melhor ainda, porque o dinheiro do lance eu nem precisei dar em lance. Então, assim, aí eu comecei a estudar. Falei, não, vou estudar sobre isso. Aí eu lembrei do filme lá, das leis do universo. Falei, vou começar a estudar, estudar, estudar sobre isso. E acabei gostando, galera. Entendendo, gostando e usando a meu favor, né? E aí, sempre eu venho trazendo isso. E foi o que eu usei no day trade. Tem uma pergunta lá na caixinha de pergunta que eu respondi, tem o link do vídeo, né? Primeira coisa que eu meti na cabeça, cara, é fácil.
É fácil. Aí, galera, dentro desse contexto vem tudo que está por trás, tá? Não é só a palavra. Por isso que até o filme lá, O Segredo, foi muito criticado, né? Que fala do poder do pensamento. Você pensar, decidir uma coisa e tudo começa a conspirar a seu favor para dar certo. Inclusive, você começa a focar, né? E fazer o que precisa ser feito para chegar naquele resultado. E, e aí eu apliquei isso no day trade, porque até então eu estava ruim também financeiramente, né? Perdia a empresa que eu tinha, tal, né? 12 anos que eu estava nela, saí com a mão na frente e outra atrás, falei, e agora, né? Tal, tal. Aí tem a história lá, não vou repetir aqui, né? Também nem vem ao caso, mas enfim, foi o que eu usei para me desenvolver tão rápido no day trade. Cara, eu meti na cabeça, falei, não é do jeito que os outros falam aí, não. Ainda mais que eu tava nos bastidores vendo os caras fazer, eu falei, é fácil, eu vou aprender isso aí. E meti na cabeça. Agora, entra os outros fatores. Entra os outros fatores. Ser fácil, galera, não significa que vai acontecer do nada. Não significa que vai cair no colinho do céu. Agora eu quero começar a trazer contexto para vocês da diferença do que é fácil, mas mesmo sendo fácil, tem uma jornada a se cumprir, tá? E aí no Store lá eu coloquei outra coisa que me veio na cabeça, né? Eu estava tentando encaixar formas de explicar para ver se entra mais na cabeça de pessoas que duvidam, né? E tudo bem quem duvida, quem não acredita, porque vai continuar, né? Lembra? É por dor ou por prazer. Se a pessoa já acostumou querer evoluir, aprender só na dor, porque às vezes é aquelas crenças que vêm desde família, de pai, não, tem que ser no esforço. Porque eu cresci assim, tem que ser no suor. A alegria nossa era estar sujo, suado, trabalhando, força física. E eu cresci assim, vendo isso do meu pai, da minha mãe, dos meus tios. Era o mundo que eu vivia. Então a gente vem achando que tudo precisa ser muito esforço, e não é. Tem que ter um certo esforço, tem, mas tem que ser um esforço canalizado naquilo que a gente já definiu e que a gente tem de propósito, porque só o esforço por si só, a pessoa vai morrer de fazer força, morrer de fazer esforço e não atinge um objetivo. Teve até um vídeo que eu fiz um dia, cara, né? Quando eu estava nesse tipo de assunto, minha casa aqui, ó, ela tem uma porta na cozinha de vidro, uma porta daquelas de correr, 2 metros, 2 metros e pouco de vidro, e tem outra na sala de vidro também. Aí a da cozinha estava aberta, cara, eu peguei no ato e fiz um vídeo explicando. A da cozinha estava aberta, entrou um passarinho e foi tentar sair pela sala, e a sala, a porta estava só metade aberta. A outra metade estava fechado o vidro, e aí ele puf no vidro. Aí ficou batendo no vidro, ficou batendo no vidro e não sabia. Ia morrer de fazer esforço, aquele passarinho ali. Sendo que se ele dá uma analisada, né? Dizem que os animais não têm capacidade de raciocinar. Mas se ele volta, dá um passinho atrás, olha, vê que está aberto ali e sai do ladinho. Às vezes sua saída está ali, ó, do seu ladinho. Mas a pessoa que aprendeu que tem que ser tudo no esforço, ela quer derrubar a parede no esforço. A porta está ali do lado. Mas a pessoa não, tem que ser no esforço, ela vai ficar dando soco na parede para tentar quebrar a parede. Por quê? Porque tem que ser esforço. Mas o negócio é mais fácil, tá aqui, ó. É só tranquilizar, entender, analisar, decidir que vai encontrar a saída, sem tanto esforço. Um esforço relativamente muito menor do que ficar batendo numa parede. Isso é uma metáfora, mas tem muita gente que vive assim. Vai ficar batendo na parede, batendo na parede. Não, porque tem que ser suado, tem que ser na garra, tem que ser difícil. Eu só vou atravessar para o outro lado se eu derrubar essa parede. E aí não vê a porta que está do lado. Tá? Então, pessoal, prestar atenção, nós vamos começar a aprofundar. Não é porque é fácil, vai cair no colinho do nada, vai fazer assim, ó. Ah, é fácil, virei trader. Aí é diferente a conversa. Por quê? Porque existe uma jornada. Aí nos meus stories, quem estava acompanhando, eu coloquei lá, linkei com a história que me veio na cabeça que eu lembrei de uma série que eu assisti quando eu ainda assistia TV aberta, que chamava Anhanguera, que é a rodovia que tem aqui, ó, que passa aqui de Ribeirão Preto até São Paulo, né? Tem a história dos caras, quando era só mata, né? Eles de cavalo, animal, peão, gente morreu para conseguir abrir caminhos,
né, galera? Há anos atrás não existia rodovia. Teve gente que teve que batalhar por aquilo, trabalhar por aquilo. Nem carro tinha, eles iam de cavalo, ia a pé, era difícil. Depois que descobriram o caminho, pavimentaram o caminho, ficou fácil. Aqui de Ribeirão Preto, aqui para São Paulo, é muito fácil. Foi difícil lá naquela época, lá atrás, da série. Os caras que desbravaram o caminho, muitos morreu pelo caminho, lá foi difícil. Agora é fácil. Mas o quê? É 300 e poucos quilômetros de Ribeirão a São Paulo. É uma jornada, entendeu? Espero que vocês estejam entendendo. Então, é fácil. Só que tem uma jornada. Mas foi difícil. Mas agora é fácil. Qualquer um que tiver aqui em Ribeirão Preto tal e quiser pegar em Anguera vai cair lá dentro de São Paulo sem erro nenhum. Não vai errar nada. Muito fácil. Mas aí tem a jornada. E aí a pessoa, entendendo isso, né? Ainda mais se ela tiver um GPS para mostrar o caminho, olha essa analogia, né? Mas ela vai ter que decidir, cara, se ela quiser chegar em São Paulo, primeiro ela tem que saber o objetivo dela. Ah, eu quero chegar em São Paulo. Pô, mas é fácil chegar. Tem a Anhanguera aqui, ó. Vai direto lá em São Paulo. Isso aí pode ser do Rio de Janeiro, galera. Eu estou dando um exemplo meu aqui da região, mas pode ser do Rio de Janeiro para São Paulo, ali tem a Dutra, né? Até lá para o Nordeste eu já fui de carro, tem a BR-101, 116. Hoje está tudo fácil, mas é uma estrada e é uma jornada. São tudo coisas que tem que ir pondo na cabeça, né? Então, o que que acontece? A pessoa vai ter que ter essa clareza primeiro, qual que é o objetivo dela? Chegar em São Paulo. Beleza, aí vai ver o caminho, define tudo, coisas mais básicas aí, que a gente desenvolve tudo também, era porque eu trabalhava na alta performance, né? Mas aí vem a grande questão. É fácil, mas e essa jornada? A pessoa vai percorrer como? Ribeirão a São Paulo, Ribeirão Preto a São Paulo, 300 e poucos quilômetros. Tem várias formas da pessoa ir, tá? Ou ela pode ficar sentada reclamando, chorando e não fazer nada, nunca vai chegar lá, que é o que a maioria das pessoas faz, até tem um sonho, tem um objetivo, mas fica sentado, esperando, achando que, como diz que a Terra roda, né? Fica sentado, será que São Paulo vai passar aqui algum dia? É uma alternativa. Tem outros, tá? Que pode querer ir andando 330, 340 quilômetros. Mas é fácil. Você sair na beira da Anhanguera aí, vai chegar lá em São Paulo. É fácil, não é difícil, mas é uma jornada. Porque tudo na nossa jornada, galera, a gente vai pagar com duas moedas. Ou uma ou outra, ou as duas. Balanceando ali. Que é o quê? Já falei muito sobre isso também. Tempo ou dinheiro. Não tem outras questões. Tudo na sua vida você vai pagar ou com tempo ou com dinheiro. Ou os dois. 30% de um, 70 do outro, 80 de um, 20 do outro, não importa, né? Até para ter próprio conhecimento. Ou a pessoa vai gastar muito tempo tendo que pesquisar em livros, que nem eu fiz lá atrás, e ler na internet e tal, tal, e aí ela não gasta dinheiro nenhum, mas vai gastar muito tempo tendo que pesquisar. Ou ela pode contratar um professor, um mentor, e aí ela vai aprender mais rápido. Já tem alguém que sabe dando ali para ela, mas ela precisa investir dinheiro. Então, tudo, galera, na vida, tudo vai ser com essas duas moedas que a gente vai pagar: tempo, o dinheiro. Até coisa ganhada. Quando você ganha um presente, você investiu tempo, você tem relacionamento com uma pessoa, um amigo seu, um familiar, um parente, você gastou tempo com essa pessoa. Aí você ganha algo dela. Você investiu. Tudo é investimento. A semente que a gente investe é o que a gente vai colhendo depois. E vai ser tempo ou dinheiro, falando no mercado capitais, digamos assim, né? Bens materiais, bens físicos na vida. Tempo e dinheiro que vai te trazer retorno, tá? E aí, se esse cara decidir ir a pé, cara, ele não vai teoricamente gastar dinheiro. Tem muito andarilho que anda por aí quilômetros e quilômetros e quilômetros. Vai ganhando uma coisa de comer aqui, ganha outra ali, pega uma moedinha aqui e tal. Então a pessoa pode
para São Paulo a pé, o caminho tá aí, é fácil. Só que ela vai querer ir a pé, de repente, ela vai demorar 15 dias, 20 dias. Ela não vai precisar investir dinheiro, mas ao tempo, ó, esforço, cansaço. Ou ela pode, não, eu tenho, sei lá, tenho R$ 200. Ela pode ir de ônibus, tem passagem de ônibus aí, R$ 200. Vai chegar lá em 5 horas e meia, 6 horas. Olha que diferença. Mas aí já precisa de um pouquinho de dinheiro. Ah, para em outras cidades, demora 6 horas. Tem os que é mais caro um pouco, mas é direto, demora 4 horas e meia, 5 horas. Então tem uma diferença entre 8 dias para a pessoa ir a pé para 6 horas, se a pessoa já tem um pouquinho de dinheiro. Ela investiu um pouquinho de dinheiro, diminui o tempo. Em vez dela ir a pé e demorar 8 dias, ela pode ir de ônibus e demorar 6 horas, tá? Aí, se essa pessoa, mas eu quero ter liberdade, né? Ir a hora que eu quero, não quero esperar ônibus, descer em rodoviária, eu quero ir. Aí ela precisa ter investido um pouco mais. Precisa o quê? Ter um carro, ou alugar um carro, ter o dinheiro do combustível, do pedágio. Aí ela não precisa ficar parando em outras cidades, vai direto, não precisa esperar o ônibus na rodoviária, ela tem a liberdade, vai a hora que ela quer. 4 horas e meia, 4 horas. Se pegar a estrada boa, sem horário de pico, 4 horas e meia tá lá em São Paulo, onde ela quiser. No mesmo, tudo no mesmo caminho, ó. O cara pode ir a pé, pode ir de bicicleta, esqueci de falar, ó, pode ir de bicicleta, pode contar com a sorte e pedindo carona, ficar na beira da pista, torcer para parar um abençoado filho de Deus, pegar uma carona, contando com a sorte, tá? Pode ir de ônibus, pode ir de carro, ou ela pode ir de avião, 50 minutinhos. Vai chegar lá em São Paulo. Aí já é até outro caminho, né? Aí já é o caminho que é mais curto mesmo, aí não usa nem a Anhanguera. O cara já tá voando, chegou de avião. É uma passagem um pouco mais caro e tal. Ou melhor, se o cara tiver muito mais dinheiro, né? Porque até para ir de avião, que eu já fui várias vezes, continuo indo para São Paulo, tá? Mas aeroporto você tem que chegar 40 minutos antes, 1 hora antes. Mesmo de avião, todo esse translado de aeroporto, chegar lá e pegar bagagem, ainda o voo mesmo é 5 minutos. Mas envolvendo o tempo total, dá umas 2 horas. Mas é bem mais rápido, ó. Chega, sobe, o avião decola, chega lá, não pega nem trânsito, nada. Chegou em São Paulo. Agora, o cara que tem mais dinheiro ainda, ele pode ter o avião dele. Aí ele não vai nem ficar esperando muito em aeroporto. Programa tudo voo, plano de voo, chega lá 5 minutinhos, multa no avião, 50 minutos tá lá, posa. Então, galera, é tempo e dinheiro. São Paulo tá ali, é fácil. Agora, como a pessoa vai querer chegar lá? Alguém colocou aí, ó, sensacional. Rei, sabe as palavras. Teve gente que conseguiu só chegar agora. Tomar mais uma aguinha aqui, galera. Tô recuperando a garganta ainda. Mas espero que esteja fazendo sentido para vocês, igual fez aí pro Oliver, ó, tá? E é simples, galera. E o mundo é assim. Quem quiser ficar tendo esforço e se debatendo contra isso, é quase a mesma coisa que querer se debater contra a lei da gravidade, que era o exemplo que eu estava dando aí, ó. Azar de quem tem. A regra é essa. É tempo ou dinheiro. Chegar lá em São Paulo é fácil. Você vai escolher só do que você vai. O esforço que você vai empenhar. Mas o caminho existe. E no trade é exatamente a mesma coisa. É fácil. Só que se a pessoa só ficar sentada, chorando, ou no grupo das pessoas que não, é difícil, é difícil, não, já quebrei. Cara, então, ela não sabe o objetivo e não sabe nem o caminho. Agora, quando a pessoa sabe o objetivo e sabe o caminho, e modéstia à parte, a gente tem um caminho, galera, tá? Não tô aqui para falar, né, de curso, mentoria, nada. Hoje o assunto é de mentalidade. Mas quem está com a gente sabe. Mesmo às vezes a pessoa tem gente que deslancha em 2 meses, 3 meses, tem gente que demora 6 meses, um ano. Vai como a pessoa está caminhando. Mas o caminho existe e é fácil. Agora, o desafio é essa parte da mentalidade, é a pessoa conseguir pôr esse objetivo na mente dela mesma, né? Porque a gente é cheio de bloqueio. Inclusive, hoje eu compartilhei os stories, esses bloqueios de família, galera, de pai, de mãe, né? Vai
travando a gente cheio de crenças, a gente se bloqueia, tá? Isso é assunto que eu estudo há muitos anos, galera, e não dá para aprofundar aqui, não é que eu não quero, não. Até porque eu tenho isso um pouco mais aprofundado até no Além do Trader, quem já fez o Além do Trader lá sabe, mas é coisa que eu estudo desde 2008. E eu sei como que é a dificuldade dessa questão nossa como ser humano, de crenças, de bloqueios que a gente tem, né? Principalmente de pai, de mãe, de parentes, de professores, de líderes religiosos. Tudo que as pessoas vão falando vai entrando na nossa cabeça e vai virando crença, tá? Então, cara, o que eu fiz para mim, vem dando certo para mim desde 2005 as coisas, tá? E as pessoas que seguem também relatam isso, inclusive dos grupos de estudo que eu tenho como aluno, que eu sigo estudando isso, e do nosso grupo de estudo, da galera que está com a gente no trade também fala que realmente entende isso e aplica isso e tem essa consciência, cara, é fácil. O operacional, cara. Ou, essa semana mesmo na sala, que a semana passada eu não operei. Cara, operação ali, ó. Quantas e quantas operações eu não narrei ali, tudo dando certo, até as que eu não fazia, né? Cravando o mercado tão fácil que é o operacional. Mas tem gente que não consegue nem esperar chegar no ponto para fazer uma entrada. Fica clicando antes, falando, ó, não é lugar de clicar aí, espera romper para cima e chegar em tal ponto, romper para baixo, chegar a tal ponto. Mas aí a pessoa está clicando ali. É o operacional? É tudo coisa emocional da pessoa. Porque o operacional é fácil, tenham isso em mente, porque é. E para mim foi. Não foi no começo que eu precisei desenvolver isso aí. Lembra o Anhanguera? O caminho para São Paulo é fácil hoje, mas para os caras que desenvolveu, foi difícil. Para mim também foi mais difícil. Eu não tinha esse operacional pronto. Eu não entrei num curso e me deram esse operacional. Eu precisei desenvolver ele. Então foi mais demorado, mais doloroso. Mas eu meti na cabeça que era fácil, que eu ia fazer acontecer e não me arrependo de nada, não me sacrifiquei, ó, só fiz o que precisava ser feito, observar, anotar, estudar e aprofundei muito. E hoje tem, por exemplo, um caminho pronto no day trade. Mas como a pessoa vai percorrer? Por exemplo, tem gente que me segue só no Instagram, faz 2, 3 anos que me segue no Instagram e não compra nenhum método. Eu liberei o método esses dias gravado 2.0 por R$ 97. Faz 2 anos que o cara me segue e não é um só, não, são vários. E não tem dinheiro. R$ 97 para comprar um método gravado, o cara fala que não tem dinheiro. Agora vê a mentalidade da pessoa. Faz 2 anos que o cara está sem dinheiro. O que está errado? O método tem. O mercado financeiro está lá, dando dinheiro para todo mundo. É decisões erradas. Essas pessoas que menos têm dinheiro é as que mais tinham que focar nesse tipo de coisa para sair da situação ruim. Porque a gente não pode viver de condição. Porque se a condição tá ruim e a pessoa vive de condição, vai ficar ruim para sempre. A condição é ruim. Minha condição não dá. Ah, eu não tenho condição. Beleza, irmão. Sol nasce para todos. Não tem condição? Continua aí sem condição. Agora, quando a pessoa vive de decisão, e foi por isso que quando eu quebrado no fundo do poço devendo, dependi 3 meses de sogra, de mãe, de cunhado que me ajudaram, né? Até financeiramente, eu com filhos pequenos. Mas eu não fiquei chorando. Ai, ai, ai. Eu falei, eu vou me apegar nisso aqui então, é fácil. Bora lá mudar de vida. Tomei decisão. Agora, cara, eu fico louco assim com pessoas que me mandam mensagem, eu respondo todo mundo, galera. Quem já me mandou mensagem no Instagram, acho que até hoje nunca ficou ninguém sem resposta. E tem gente que eu vejo ali, cara, manda mensagem pra mim faz 3 anos e a pessoa tá sempre na mesma bosta, na mesma merda. Por quê? Mentalidade, é a condição dela. Não abre para novas percepções, para novos ambientes, não toma uma decisão coerente. Cada um tem o que merece. Cada um vai ali, ó, colhendo o que está plantando. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não tem como plantar abacaxi e querer colher uva. Não dá. Então, galera, mentalidade é tudo. Eu vejo muitas pessoas se debatendo, debatendo com o operacional e tal, e tal, e tal, e é um negócio tão fácil e não é um problema. Todo mundo tem capacidade de entender e interpretar aqueles 5 pilarzinhos. O problema está tudo aqui, ó.
A pessoa tá com esses vírus mentais, né? De que é difícil, e crenças de escassez, muitas crenças que as pessoas nem sabem que tem, mas tem bloqueio de infância, de pai, de mãe, mas tem. A gente trabalha isso nos presenciais. Quantos e quantas atividades de evento presencial a gente faz, a pessoa descobre o bloqueio que tem, resolve, porque está gravado lá no subconsciente já. Então, isso vai bloqueando, vai limitando. E aonde que está a questão, galera? Tudo que acontece na vida real, primeiro tem que acontecer na mente, tá? Quem está assistindo aí do notebook, cara, esse notebook um dia foi só uma ideia na mente de alguém. O celular, né, há 52 anos atrás, o cara foi mó criticado, que ele estava tentando desenvolver o celular, um telefone para falar com outras pessoas, sem fio, sem nenhum fio, falar com pessoas do outro lado do mundo. Era loucura, mas na cabeça dele já existia. Agora até as crianças têm celular. E vou além, né? Já que eu falei aqui, comentei sobre as leis do universo, e tal. Cara, ó que louco, você catar um telefone hoje aqui, ó, não tem fio, não tem nada, você pode ligar para alguém que tá lá no Japão, você vai chamada de vídeo. Aqui que nós estamos aqui num Zoom, estamos vendo aqui, ó, vocês estão me vendo em tempo real aqui, ó. Que é isso? Frequência, energia. Esses dias me mandaram um negócio, galera, que eu não assisto TV, raramente, principalmente em Rede Globo, né? Mas me mandaram que passou no Jornal Nacional, velho, as descobertas da física quântica. Não sei quem aí viu, tem até um cortinho, me mandaram o vídeo, eu acho que eu vou postar, né? Porque tudo os caras têm que esperar ser comprovado pela ciência. Então, como eu estudo neurociência também, quando comprova pela ciência, mas e até comprovar pela ciência? Se não tiver ninguém fazendo, se não estiver dando certo, como a ciência vai provar? Então a ciência é atrasada, né? Foram comprovar agora a questão do estudo, passar na televisão, tá aí e tal, da dupla fenda, coisa de anos e anos e anos atrás. Aí eles passaram na Globo agora, no Jornal Nacional. Quem estuda um pouco aí de física quântica, até vídeos no YouTube ensina isso aí, o experimento da dupla fenda. Aí passou na Globo, no Jornal Nacional. Fico feliz com isso, né? Passando alguma coisa que presta, de vez em quando é bom, né? Mas e aí? Tudo isso são leis do universo, tá? Inclusive a lei da vibração, da frequência. Não tem como, já que falamos de televisão aqui, se você quiser assistir a TV Globo lá, o William Bonner, boa noite. Você tem que pôr na Globo, se você pôr na Bandeirantes, você não vai ver. É frequência. Aí tem gente que não acredita nessas coisas, principalmente cético. Eu, há 20 anos atrás, para mim isso aí era balela, né? Só acredito vendo. São Tomé, tem que ver para crer. Beleza, vai sofrer um pouco mais. Agora, quando a gente for mais Santo Anselmo, né? Primeiro crer para depois ver, né? Quem trabalha muito com isso, né? É quem realmente tá dentro de alguma religião, por exemplo. Não estamos aqui para falar de religião, né, galera? Mas a fé é isso, é você acreditar no que não aconteceu ainda. A pessoa que está doente, ela tem fé que ela vai se curar. Se ela tiver fé mesmo, ela se cura. Né? E várias passagens aí, quem é estudioso de Bíblia, dessas coisas, desde aquela época já existia, né? Já existia Jesus andando em cima da água, né? Aí, se eu não me engano, que eu não sou muito estudioso, eu não lembro, galera, mas eu já li, se eu não me engano, foi Pedro, né? Que foi andar sobre a água também, e ele andou normal. A hora que ele perdeu a fé, que ele afundou. Às vezes a gente mesmo não acredita na gente, aí quer que os outros acreditem. Ah, mas minha mulher não me apoia. Cara, você acredita, velho, né? E por que que não acredita? Porque já perdeu a confiança em si próprio. Promete uma coisa, fala gestão de risco. Promete que vai cumprir aquela gestão de risco. Não cumpre. Vai perdendo a confiança. Mas aí quer que os outros confiem, quer que os outros acreditem. Então, quando eu zoava lá atrás, né, autoajuda, eu me vi comprando livro de autoajuda. Que os outros falavam, né, autoajuda barata. Até te falar, isso é papinho de autoajuda barata. Cara, presta atenção na palavra. Autoajuda. O que que significa autoajuda? É a própria pessoa se ajudar, né? Aí os bocozão, igual eu era 20 anos atrás,
Ai, autoajuda barato, ai, tal, tal, né? É as pessoas ficam contando com a ajuda dos outros. Por que que vai desenvolver autoconhecimento e a autoajuda? A autoajuda é você se ajudar. Tem pessoa que se atrapalha. A maioria das pessoas, ela não se ajuda, ela se atrapalha. E aí tem resultado. Aí vai ficar pensando que é difícil. Ai, mas é difícil. Ai, mas só 1% ganha. Então desiste. Ou, ou assume que é difícil, mas faz acontecer mesmo assim. Porque lembra que eu falei lá no começo? A pessoa se motiva por dor ou por prazer. Ou é para fugir de uma dor ou para atingir um prazer. É o que motiva as pessoas. A motivação vem disso. Se a pessoa se motiva por dor, não, é do esforço, é muita dor, dor, ó, suor, sangue, é dor, é dor. Beleza. Cara, mas pega isso então e faz acontecer. Vai doer mais, vai ser mais difícil, mas consegue também. A maioria das pessoas conseguem, né? Quando ela está determinada mesmo. É só a pessoa escolher a dor que quer. Ah, mas porque é difícil? É difícil. Beleza. Mas vai aprender mesmo que é difícil. Se existe algo em ganhando dinheiro, tem a galera fazendo grana, tudo e tal, você acha que é difícil? Vai ser mais difícil, mas vai. Não para. A hora que você pensar em desistir, você começa a pensar, pô, eu analisando minha vida, cara, para mim é muito mais difícil o quê? Cada um escolhe o seu difícil. Difícil é você não ter um plano de saúde, que nem eu não tinha, aí cair de moto, você ficar 3 horas sangrando num SUS. Mas tá vivo ainda, tá respirando, ninguém te atende, tem que esperar, né? Você fica 3 horas. Depois que eu tive plano de saúde, por exemplo, semana que eu tava ruim da garganta, não demora 5 minutos para ser atendido, né? Difícil é seu filho pedir alguma coisa que você sabe que é bom para ele, que você teria que dar para ele, te pedir alguma coisa, você não tem dinheiro para dar. Isso é difícil, né? Difícil é ficar trabalhando 35 anos para contar com o INSS, que esses bandidos desses políticos aí roubando o INSS, ainda estão blindando, né, os ladrão, né? É só ser irmão, né? Irmão do presidente aí, que os caras não deixam nem o cara depor. Isso é difícil. Então escolha o difícil. Ah, day trade é difícil. Beleza, mas vai difícil mesmo. Para mim, eu pus na minha cabeça que era fácil e tenho certeza absoluta que foi muito mais fácil do que se eu tivesse pensando que ia ser difícil. Eu ia conseguir do mesmo jeito, provavelmente, só que eu ia demorar mais e ia sofrer mais. Então eu preferi meter na minha cabeça que era fácil, fica mais prazeroso o processo, porque o caminho está aí. É fácil chegar em São Paulo. Agora, como eu vou até lá? A Anhanguera está aí. Essa é a questão, tá? A pergunta de novo que não quer calar, galera. Tá fazendo sentido até aqui? Enquanto eu tomo água? Tá valendo a pena seu tempo? Manda no chat aí. Eu sabia que vocês não desistiram ainda, ó, mas tem ainda 64 pessoas. Não diminuiu, não. Ninguém foi embora ainda, não. Assim, ó. Legal. Gratidão por compartilhar conosco, total. Beleza, galera. Eu fico perguntando isso, tá? Para entender, porque se não estiver fazendo sentido, para que não ficar perdendo tempo aqui, né? Para mim faz muito, mas eu quero que faça para vocês, tá? Para vocês. Então, galera, quando você pensar que é difícil, cara, não é que é difícil. É que é uma jornada, mas o caminho tá aí, o caminho tá aí. Trazer direto dentro do nosso processo, galera, que não a pessoa pode ir a pé, ela pode ir de ônibus, ela pode ir de carro, ela pode ir de avião. Aí lembra quando eu lanço aquele questionário, muitos de vocês preencheram? Eu ponho lá, ó, andar com quem quer andar, correr com quem quer correr, voar com quem quer voar e parar com quem quer parar. Muitas pessoas ficam paradas, né, esperando o mundo rodar para ver se São Paulo chega aqui. Esse tipo de pessoa eu já vou desapegando, porque senão para eu. Me para. Quando a gente está num ambiente com pessoas paradas, a gente tem. Então, quem quer parar, eu paro. Mas se a pessoa quiser pelo menos andar, cara, por exemplo, é as formas. Lembra que tudo é tempo e dinheiro? Vai pagar com tempo e dinheiro. E aí você vai contrabalancear. Pô, mas tem um método. Acabamos de gravar um mês e pouco. Ao vivo, inteirinho, ao vivo, com a leitura, explicando tudo, R$ 97. Baratíssimo. Aí a pessoa vai assistir, vai estar sozinha, mas está tudo lá. Vai demorar um pouquinho mais, mas se ela
Vou pegar a jornada dela, ela tem como objetivo chegar lá em São Paulo mesmo, que no caso é ser trader, cara, com o curso de R$ 97 ela vai chegar. Vai demorar mais, óbvio. Porque imagina a pessoa que aí investe um pouquinho mais, consegue estar na mentoria e consegue estar na sala ao vivo todo pregão. É óbvio que vai chegar mais rápido. É óbvio. Vai estar lá todo dia, ó, no pregão, cravando leitura, entendendo o mercado. Então não dá para comparar. Mas o caminho é o mesmo, né? O caminho é o mesmo. Aí cada um decide como vai. Vai investir mais tempo ou mais dinheiro? Quanto mais dos dois investir, melhor é, tá? Deixa eu ler uns comentários aqui, galera, para ver se está fazendo sentido, se tem alguma dúvida, que depois eu vou ir finalizando. Já não acabou, não, viu? Mas depois já vou ir finalizando aí e quero, porque eu quero abrir um pouquinho para vocês falarem comigo aí, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Sim, total, obrigado, professor. Vamos ver se chegou mais alguma coisa diferente, ó. Total sentido, mesmo para mim que sou totalmente leigo no assunto, que mentalidade foda sua, Robson. Valeu, Ricardo. Cara, e é para todo mundo. Não é mentalidade minha, não. É para nós todos, cara. Todo mundo consegue entender isso. Só que às vezes na primeira dificuldadezinha que a pessoa tem no dia a dia, ela esquece disso. E dificuldade, óbvio que vai ter, né? Talvez se a pessoa for a pé até São Paulo, cara, vai estar sol quente. Aí ela vai andando daqui, de repente, ela vai demorar uns 8 dias para chegar lá, se ela for andando a pé sozinha, mas é fácil, o caminho tá lá. Mas aí um dia pode estar sol quente, tal, tal, à noite pode fazer frio, 2 dias depois pode fazer chuva. Então vai ter as questões da jornada, mas que o caminho é fácil, né? Então, quando vocês se depararem com alguma barreira, algo que não estiver dando certo, não é porque é difícil, é alguma outra questão da jornada. Pô, se tá chovendo e você tá a pé, escolheu ir a pé, cara, vai molhar um pouco, mas escolhe algum lugar. Se tiver perto de alguma cidade, corre debaixo de uma marquise, de uma tenda. Vai ter os percalços do caminho, mas é fácil. Essa é a mentalidade de vencedor que eu quero que vocês tenham, porque eu vejo muita pessoa sofrendo por causa disso. Bug na mentalidade, é cheio de vírus, igual vírus de computador, tem que passar um antivírus lá, ó, né? Quem tem o Além do Trader, galera, vê o módulo 5 lá do Além do Trader, aquele primeiro treinamento que eu fiz lá para os Big Player lá atrás, 5 anos atrás, que nem era de operacional, era só de mentalidade. O módulo 5 lá é só sobre isso, o estúdio quântico, né? Vai caçando os vírus que tem, vai passando o antivírus, ó, vai tirando. Por isso que o ambiente é tão importante. Se a pessoa está num ambiente de fracassado, cara, a chance dela ser outra fracassada é muito maior. Se ela está num ambiente de pessoas de resultado, a chance dela ter os resultados aí é muito maior também, né? A gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Eu tenho um mentor que ele nasceu na favela mesmo, né, no Rio de Janeiro. Os avós dele, os pais deles, e aí ele conta, né, o que que fez ele mudar a motivação pela dor. Ele tinha 11 anos e brincando lá com um amigo dele na favela lá no Rio de Janeiro, ele até fala o nome, né, na comunidade lá, e o amigo dele morreu com a bala perdida, cara, perto dele, assim, ó. Aí ele, do nada, com 11 anos, decidiu que viu um amigo morrer, assim, brincando do lado dele, e decidiu que precisava sair de lá urgente. Precisava sair de lá urgente. E aí, ele tá com 60 anos, mais ou menos, hoje, ele falou que na época, né, e eu sou dessa época também, sou mais novo que ele, óbvio, mas existia muito office boy, né, galera? Trabalhar nos escritórios e tal. E aí, se ele fica naquele ambiente ali da favela, ele ia crescer, casar, namorar, ter filhos e continuar na favela. Então, às vezes, você tem que fazer um esforço grande para sair do ambiente. Aí ele se inscreveu num programa de trainee para ser office boy num banco, né? Foi um dos primeiros mentores que eu tive de mentalidade, quando eu busquei mudar a minha também, né? E aí, ele foi trabalhar nesse banco, passou, foi trabalhar de office boy, e cara, ele estava tão focado naquilo de mudar de vida, de sair daquele ambiente, aí ele começou a estar num ambiente, ele tinha que voltar lá para dormir, tudo tal.
mas ele fez a força e saiu daquele ambiente, pelo menos momentaneamente, e começou a experienciar e vivenciar outras coisas. Ele estava num ambiente, num banco, com pessoas mais bem vestidas, cheirosas, né? Que tinha carro próprio, que morava fora das comunidades, numa casa melhor. Então ele começou a vivenciar ambiente melhor. E aí ele viu possibilidade de crescer naquilo, ficou de office boy, trainee, quando ficou de maior foi contratado como funcionário, efetivou, né? E eu fiz a mentoria com ele, que era justamente para quebrar essas crenças de escassez, né? E principalmente a síndrome do impostor que a gente tem, que a gente mesmo é nosso impostor, né? É aquilo que eu falei, a gente mesmo às vezes não tem autoajuda, a gente se autodificulta, se autobloqueia, se autotrava, coisas que foram postas na nossa cabeça, gravado, né? Tem até aquele vídeo que tem um treinamento que eu faço lá também, tem um vídeo até meio longo. Ah, não tá aqui na gaveta. Que eu uso um gravadorzinho, né? Um Walkman gravadorzinho com a fita. É tudo que vai gravando no nosso subconsciente, é uma fita gravada. Se a gente não regravar coisas novas em cima, a gravação vai sempre ficar rodando. Então tem que sair para novos ambientes, pessoas que puxam a gente para cima, né? E aí a síndrome do impostor, ele foi se deparando com ela. Por quê? Porque aí ele começou a ter que se vestir melhor e conseguiu tal. E quando ele foi promovido, ele entrou num cargo para ser vendedor, quando ele vender produtos financeiros, né? E ele tinha que vender produtos que na época era outro dinheiro, né? Nem era real, ele contando lá. Mas era como se hoje fosse 2 a 5 milhões. E ele tinha isso nele, de impostor, falando: nossa, se nem eu faço isso, como eu vou vender algo para a pessoa fazer isso, né? Um investimento e tal. E aí ele foi quebrando essas crenças, né? Ele não tinha, ele até aquele ponto ele ainda morava na favela, né? Mas ele tinha todas as ferramentas, o banco oferecia para os clientes, então ele só oferecia tal. Então ele foi quebrando, quebrando crenças e tal. E essa história que fez eu entrar na mentoria com ele, cara, muito top mesmo, né? Muito top. Eu sempre estou estudando, galera. Eu fico em 4, 5 mentorias no mínimo, como aluno desses assuntos que eu estudo. Eu tenho mentoria como aluno, né? De neurociência, de física quântica, de PNL, de enneagrama, todos esses assuntos que eu estudo, eu continuo sendo aluno, não paro. Semana passada eu fiquei inteirinha fora, que eu estava fazendo uma imersão como aluno de PNL, programação neurolinguística, que é o quê? Programar através da nossa linguística, a nossa própria cabeça, que é o quê? Falar fácil. A gente vai se programando. Se você falar que é difícil, sua programação vai gravar o quê? É difícil, é difícil, é difícil. E sabe o que que vai acontecer? Vai ser difícil. Agora, se você se programa, PNL, sua programação neurolinguística, você falando com você mesmo, não, eu consigo, eu posso. Não é só aquelas balelinhas de internet, galera, porque tem muita coisa que também é romantizar, né? É a pessoa entender tudo que está por trás disso e usar isso como técnica, como ferramenta para mudança de vida. Porque se a pessoa só se programar de forma. É igual ao computador, cara. Você programa um computador, o computador executa. A gente tem a capacidade de programar nossa neurologia, né? Nosso cérebro, com aquilo que a gente vai falando e vai pensando. Como você está se programando, né? Então, a pergunta que eu achei legal que chegou lá hoje na caixinha, que eu já até respondi, era a pessoa perguntando como eu me desenvolvi rápido, né? Deve ter começado a me seguir recentemente, porque eu tenho até um vídeo contando a minha história. E eu falo disso, é mentalidade. Treine sua mente para encher seu bolso. Foi o primeiro treinamentinho que eu tive. Treine sua mente para encher seu bolso. Cara, eu tenho uma porrada de vídeo salvo de depoimentos reais de pessoas que ganham na Mega Sena e depois de 5 anos tá mais pobre do que antes de ter ganhado. Eu peguei mais um atualizado esses dias que eu vou postar no meu Instagram também. A mulher dando depoimento explicando o que que eles fizeram, tanta cagada. Por quê? Porque a mentalidade não estava preparada para todo aquele dinheiro. Perdeu até dinheiro tentando investir depois de gastar muito, viveu muito na escassez, aí já mudou para uma mansão, ganhou na Mega Sena, né? Já mudou para uma mansão, contratou lá os empregados, tudo, compraram 3, 4 carros, pôs os filhos nas escolas mais caras, e tudo faz parte, tá certo? Mas sem planejamento, né? Gastou quase assim, ó, mais da metade do prêmio assim, a mulher falando, ó.
Aí depois, a hora que caiu a ficha, falou: pô, o dinheiro já foi metade, vamos começar a investir e tal. Não tinha conhecimento, caiu em golpe, caiu em pirâmide, perdeu a outra metade de golpe. Então, galera, é isso aqui, ó, né? Tá lá no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Ele fala disso também. As pessoas, mesmo se ela ganhar dinheiro, mas não souber, não tá com a mentalidade para suportar aquele dinheiro, ela vai perder de um jeito ou de outro. Ou gastando errado, ou caindo num golpe. Por isso que tem gente, é igual um termostato nossa programação, galera. Sabe o ar-condicionado que você regula lá 22 graus? Né? Se começa a esquentar, ele liga, vai no 22 e ele dá aquela desligada de novo. A gente tem nosso termostato mental, financeiro. Pessoas que estão programadas só para viver naquele limite. Se ela não romper conscientemente aquele limite, cara, se ela ganhar mais que aquilo inesperadamente, ou num golpe de sorte, por isso que quando a pessoa tem uma promoção e passa a ganhar mais, quem é CLT, às vezes passa 2, 3 meses bem, mas depois já está endividado de novo. Por quê? Porque sobe muito o custo de vida, não sabe lidar com dinheiro e vai passar apertado. Eu tenho cliente que é médico que ganha 80 mil e está endividado. Cara, imagina ganhar 80, 70, 80 mil por mês e está endividado. Então, o que que acontece? O cara não eleva a frequência dele para aquela frequência daquele montante de dinheiro. Cara, mesmo se ele ganhar mais, fazer mais aquela grana, cara, ele vai bater um carro, vão roubar alguma coisa dele, alguém vai ficar doente. Cara, vai gastar esse dinheiro de qualquer jeito inesperadamente também. Porque ele não tem a mentalidade, não tá o termostato para aquilo ali. Se o cara ganha 10 mil por mês, cara, e ganhar uma promoção ou um concorrente contratar o cara foi muito bom, ele ganhar 20 mil no mês seguinte, o dobro. Cara, ele vai ficar muito feliz. Vai passar 3, 4 meses bem, dali a pouco o cara tá sufocado de novo. Isso é real, né? Só eu que tô falando, não. Os casos, por isso que eu salvo esses vídeos. Eu salvei um recentemente da mulher contando. Ganhou na Mega Sena e agora tá mais pobre do que estava antes e devendo. Deixa eu ver o chat aqui. Rafael, você é um mentor top. Valeu, Rafael. Tamo junto, Ricardo. Total sentido, mesmo para mim que sou totalmente leigo no assunto. Que mentalidade foda, Robson. Acha? O Rafael, você acha que não mais isso abre muito a minha mentalidade? Ah, que bom. Eu era a pessoa que só te seguia. Agora vou caminhar junto, o Jackson. Parabéns, meu irmão. Vamos junto, no seu tempo, no seu ritmo, mas a gente tem o caminho, estamos na batalha e vamos adiante, tá? Samsung, qual o valor da mentoria? Cara, depois, eu nem vou falar aqui de produto, galera. Eu não estou aqui para vender nada, tá? Mas eu sei que tem pessoas que vão querer também, às vezes, né? Entrou agora e vai querer saber. Nós manda nos grupos, tá? Até porque a gente está com a condição, até acho que hoje aí, eu fiz a sala grátis essa semana, mas depois a gente fala disso lá, tá? Nos grupos aí. Fica ligado, porque, ó. Se tá aqui é porque tá pelo menos nesse grupo, né? Então eu vou mandar lá, viu, no Samsung. Tá escrito só Samsung, não tem seu nome aqui, tá? É, top demais. Adoro sempre ouvir seus ensinamentos. Sempre me leva a um novo nível. Oh, é o Maurão? Ô, Maurão, arruma a placa de 10 milha ali atrás. Não cabe, velho. Não coube ela em pé ali, ó. Aí, não, vai adaptando, é fácil, mas começou a chover, ó, deixou ela escorada ali, ó. Não dá o tamanho para deixar retinha igual as outras. Ai, ai. Ah, é o Marcelo. Beleza, Marcelo. Depois eu vou mandar no grupo, tá? Porque aí quem quiser dar algum outro passo com a gente, avançar para alguma coisa, a gente tem o curso por 97, tem os planos de mentoria, tem a sala, tá? Mas vamos aproveitar esse nosso domingão para falar desse assunto que é muito broca funda, né? Eduardo, Robson, sensacional a aula, parabéns. Cara, que bom que vocês estão gostando, pelo menos boa parte aí, né? Sei que nem todos vão entender e tal, mas é isso, galera. É isso, cara. É, e é um assunto mais extenso e é legal e é gostoso, porque você vai estudando, você vai vendo os resultados surgir. Aí vai parecendo que é milagre mesmo. Você falou, milagres acontecem. Por quê? Porque quando você começa,
pôr na sua cabeça, pensar, entender, né? Visualizar essas coisas. Tem treinos, tem técnicas para isso. Tem alguém aqui que já fez o Além do Trader, galera? O Mauro fez, né? O Maurão, acho que foi um dos primeiros ainda, o Maurão, que comentou aí. Tem mais alguém? Lá, cara, você vê, só lá no Além do Trader é 8 semanas de treinamento, tá? Então, é claro que nós estamos numa reunião, numa live aí, sem uma. Eu sei o assunto que eu ia falar, tudo, mas não fiz uma programação, né? Não é um curso e tal. Mas a gente tem olha lá, a galera que tá no Além do Trader. Eu vou refazer ele o ano que vem ao vivo, cara. Vou pegar um grupo porque eu já aprendi coisas novas e ele tá gravado antigão, né? Nem câmera boa eu tinha. Vou regravar ele refazendo também, porque sempre quando eu quero subir muito de nível, galera, eu também faço todo aquele processo lá, 8 semaninhas, ó, no Além do Trader ali, ó. Fazendo desde a carta da vida perfeita ali do começo, eu já passei por aquele processo do Além do Trader, acho que umas 10 vezes, cara. Umas 10 vezes, eu mesmo vou fazendo. Sempre que eu sinto que eu estou travado num nível, tem algo pegando, que eu preciso, não estou conseguindo romper, aí eu falo, cara, mas é fácil, eu sei o caminho, eu mesmo ponho minhas coisas para rodar, faço além do trader ali, ó, e consigo romper. Ah, ó, galera aí, ó, bastante gente tem. Aí é legal, viu, galera? Eu sou suspeito em falar, mas é o que eu uso, cara. Aquilo ali é a base de tudo. Tem muito, tem mais coisas que aquilo. Tem coisas que, por exemplo, a gente fez no presencial, né? O ano passado, quem foi no presencial, cara, aí atividades dinâmicas, né? Para entender ali que a jornada é passo a passo, a galera andando no vidro sem se cortar, né? Não é mágica, não é macumba, não é nada disso, não, viu, galera? Mas é real, é vidro de verdade. Todo mundo passou em cima da nossa esteira de vidro, ninguém se cortou, passou no fogo, né? Andando no fogo, fogo de verdade. A galera fala, é inteligência artificial? Pergunta para quem andou lá para ver. Queima até os pelinhos da perna. Faz depilação grátis, fogo de verdade. Mas ninguém se queimou, né? Então, a gente tem um poder, galera, assim, brutal, brutal, né, de vida, de mentalidade, basta saber usar. Deixa eu dar um foco no chat agora, galera, ver se tem mais perguntas, e nós já abre aqui para trocar uma ideia, pegar uns feedback, ver quem discorda, se tem outro ponto de vista. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, o Ender precisa fazer novamente. Ó, eu já fiz umas 10 vezes, ó, cara. Sempre que eu tô sendo bloqueado, eu refaço, cara, as técnicas lá do Além do Trader, tá? Olha lá, o Maurão tem, o Ender tem, o Jorge, o Diego, Juliano, Edilson, né? Show de bola. Ah, o Edmilson, ainda não, né? Mas depois dessa aula eu vou fazer. Vale a pena, viu? Vale a pena. Ano que vem eu vou e o mercado vai pagar. Show de bola. Essa é a mentalidade, cara. O mercadinho paga tudo que a gente quiser. E ninguém impede a gente pegar dinheiro ali, né? O mercado está lá movimentando. Então, quando a gente aprende o operacional, tá tranquilo em frente à tela, cara, você clica, sai o Pix ali, você pega a sua graninha, né, controlando a ansiedade, controla a ganância, né, superando ali o medo. É simples, cara. Paulo, já fui seu mentorado há um tempo atrás, mas por problemas pessoais abandonei tudo, quase tudo. Estou voltando à vida normal agora. Vamos seguindo o caminho que a vida nos. Bom, cara, às vezes acontece isso aí, Paulo, mas que bom que você teve esses problemas, mas superou, porque todo mundo vai ter, né, galera? E aí, não pode, a hora que tem o problema, sucumbir. Porque o que mais acontece com as pessoas quando começa a estudar esse tipo de coisa, galera? Imagina uma pessoa que tem 30 anos de idade, tá? O cara passou 30 anos se fudendo, fudendo a mentalidade num ambiente ruim. Aí ele começa a estudar. Aí em 30 dias o cara não tem resultado ainda, ele acha que não funciona. Então ele ficou 30 anos na merda, aí depois em 30 dias o cara quer, não, mas não consegui, não tá dando certo. Cara, é proporcional. Né? Quanto mais mente aberta e mais facilidade a pessoa tiver de assimilar esse tipo de coisa mesmo, mais rápido é. Acontecem coisas incríveis, aprende coisa assim, ó, mais rápido. Às vezes uma coisa que você demoraria um ano para aprender, você aprende em 2 meses, né? Mentalidade. Bora, caminho para reprogramar, é isso aí. Eu tenho, mas não concluiu, olha lá o Demóstenes.
Quero testemunhar o milagre que o Senhor proporciona para todos que querem andar junto. Ô, Wender. Bom, acabou no chat, galera. Eu vou abrir os microfones então. Você quer que abra o microfone para você, Wender? O Wender é merecedor, cara. A gente tem uma. Olha lá, sim, então deixa eu achar aqui, eu vou abrir aí. Deixa eu pegar aqui o Wender. Que aí eu já abro. Vê aí se você consegue abrir o microfone, Wender. Ô, Aí, ó. Abriu, né? abriu, abriu. Pode, pode falar aí? Tô ouvindo. Boa noite, pessoal. Para todos que estão aí, meu nome é Wender. Há algum tempo aí já ando junto aí com o professor aí e mentorados aí e vou relatar um pouco aí da minha vivência aí como trader, como pessoa, ser humano. Fiz também o além do trader aí, galera. E essa parte aí que o professor está falando aí faz total sentido, hein, pessoal? Essa parte de lapidar a mente, lapidar o pensamento para poder caminhar junto como um trader, até para poder ser um melhor profissional. Bom, em um tempo atrás aí andei afastado da família aí por problemas adversos, galera. É familiar, é pessoal, é trabalho, é financeiro e é tudo. Mas o que eu quero falar é que faz total sentido não é sobre esses problemas extra-campo que a gente tem. É sobre o que o professor traz para a gente, que é uma profissão, galera, que vai te deixar junto da sua família, vai te dar tempo, qualidade de vida. É uma coisa que, se você se dedicar de 3 a 6 meses, um ano no máximo, e botar em prática tudo isso, você vai longe, você consegue ter uma nova profissão, uma nova vida. Mas antes disso, você tem que fortalecer os pilares da mentalidade, que é o que o professor passou aqui hoje. Se você conseguir passar nessa primeira parte aí, o operacional, como o professor falou, é muito fácil, galera. É fácil. Se você botar na mente que é difícil, tudo vai ser difícil. Eu já estou mais de um ano e meio na família, voltei agora e quero continuar com essa família. O professor, ele é um coração imenso, galera. Ajuda todo mundo que quem quer andar, anda com ele, quer voar, voa com ele, e é verdade isso mesmo, galera. Eu sou testemunho disso, tá? Já fiz além do trader, eu já fiz Infinity, já tô na sala e tô aí aos trancos e barrancos, galera, mas é uma profissão que hoje eu posso falar, eu sou profissional. Eu não, depois que entrei para essa família aí, galera, eu, assim, não tenho conta zerada de trader, não. É positivo. Não fiquei rico, não fiquei milionário, nada, por conta das coisas, assim, de conta de casa, das coisas de casa, que você tem que tirar o dinheiro e tal, mas isso aí também é como o professor fala. Cada um tem seu gerenciamento de risco. Se você botar na caneta tudo certinho, você com um bom tempo, com pouco tempo, 6 meses, um ano no máximo, você consegue começar a viver desse mercado. E eu vivo, galera, eu vivo do mercado. Tiro dinheiro, muito dinheiro deles, mas aplico tudo na família. Saio, volto e estamos indo aí, aos poucos. E Mas é gratidão. um ano e pouco só, né, Wender? Você falou, não tô Professor. rico ainda, mas é por causa disso, é o custo de vida e tal, mas vai fazendo o efeito bola de neve, né? Imagina daqui dois Professor. anos você mantendo uma gestão de risco, arrancando sua grana, você vai começar a alavancar um pouquinho, né? E tal, mas logo, logo, né? A tendência é ir aumentando o gain, cara. Parabéns aí pela persistência, pela resiliência, pela clareza que você tem, né? E sempre está interagindo com a gente. E isso ajuda a fortalecer essa ideia na galera que não conhece a gente e tal. E você é um exemplo aí, né, de perseverança e determinação. E na sua opinião pessoal, na sua vida, você acha que essa questão da mentalidade influencia mesmo no dia a dia? Influencia, professor. Total. E principalmente família.
Família, professor, ela. E a gente acha que é os de fora, professor, e não é de fora. É de dentro, é do seu lado. Isso destrói sua vida como trader. Galera, leva isso a sério. Se você vê que a pessoa tá minando seu sonho, tá minando suas coisas, fica botando areia, fala que não vai dar certo, fala que isso não. Se afasta, galera, porque é uma outra energia que você passa a viver. Quando você vem para esse mundo, galera, é um outro mundo. É o mundo de quem quer ser CLT e o mundo de quem quer voar, galera. E o mundo de quem quer voar, os que tá CLT quer te puxar, velho. Eles não têm essa mente aberta que a gente passa a ter, não tem essa visão macro que a gente passa a ter. É diferente. Família influencia 100% na sua vida pessoal de trader. Família, se você está bem com a família, você está bem como trader. Se você está mal na família, isso influencia psicologicamente no seu caminhar. Isso é uma coisa muito fundamental que tem que ser muito blindada isso aí, tá? É, vai E influenciar em tudo, né, cara, a família. A família é um pilar muito importante que a gente tem. Inclusive, cara, hoje à tarde eu postei um story sobre isso aí. Quem lê meus stories hoje lá vai ver que tem um deles que eu falo dessa questão do ambiente. Família é um ambiente. Só que não tem como a gente, pô, de repente é uma pessoa que a gente ama, alguém que a gente convive. Cara, não dá para sair também virando as costas e, né? A gente tem que ter bom senso. De repente é difícil. um pai, de repente é uma mãe, de repente é o Sim. marido ou é a esposa. Você não pode também, né? A família é a base. Mas até para isso a gente tem que ter a mentalidade forte, para não deixar o que essas pessoas falam contaminar a gente negativamente, né? Porque quando é uma pessoa, cara, colega ou amigo do dia a dia, você perceber que tá te puxando para baixo, velho, tem que dar um tempo mesmo, cortar. Agora, quando é da família, vê lá no story que eu compartilhei lá, é mais desafiador. Como você vai virar as costas pro seu pai? Como você vai virar as costas para sua mãe, né? Para uma esposa, para um filho, é mais Professor, desafiador, né? quando eu comecei minha caminhada, a primeira coisa que o senhor falou foi a respeito disso, professor. E eu me lembro como se fosse ontem. Falar, galera, vai chegar, eu tenho a pílula da verdade aqui. Está dentro da além do trader. Você vai ter que escolher. Vai chegar a hora da verdade e você vai ter que escolher. E na hora que você fazer essa escolha, vai aparecer uma questão que vai ser dura de você ter que engolir para você crescer, mas você vai ter que escolher. E dentro disso, ter família, emprego, você largar o seu emprego para viver dessa nova profissão, tudo é escolha. Tudo é de escolha. Decisão. Família, Tudo é. decisão. Cara, a gente tem, claro que eu não vou usar nomes para expor ninguém, né? Mas a gente tem um membro na nossa sala muito top, né? Que ele interage bem, fala demais, ajuda a galera também, né? E foi perceptível a mudança. Cara, eu sou uma pessoa de família, prego muito a família, tenho minha família aqui. Cara, mas se chegar ao extremo da pessoa estiver te prejudicando, cara, o cara, ele tinha lá 20 e poucos anos de casado, mas já não estava tão bem, né? E quando separou, cara, o cara virou outro homem. O cara virou outro homem, né? Percebeu na sala, o Duque até fala, né? Fala, né? Então, assim, não vamos usar nomes aqui, mas como ele fala muito na sala e ele fala disso, quem é da sala sabe. Pra vocês verem a Começa com T, importância, galera. professor. É? Começa com T, Oi? o nome? O nome começa com T. Então. Aí, ele, na sala, ele fala, cara, e foi perceptível. Então, a pessoa que estava com ele há anos estava tão negativa, cara, puxando o cara para baixo, sugando, não apoia e o cara já bem e tudo, mas, cara, e ele é mó gente boa, bicho. Mas foi assim, ó, a gente não quer que isso aconteça, né? E não é um caso só, não, galera. É dele, porque ele fala abertamente, né? Até se ele tivesse aqui, ele podia confirmar, né? Porque ele falou pra gente, mas lá a gente tá no grupo da sala, que nem o Wender fala, né? Nossa família trader, né? Então, lá, os microfones é abertos, mas aqui não vamos expor nomes, nada. Mas quem tá na sala já até sabe o nome dele aí, né? Então, às vezes o ambiente fica tão tóxico, tudo isso é ambiente, as pessoas que estão ao redor, tudo. Cara, chega ao ponto, né, que até inclusive pai e mãe, né? Não vai deixar de ser pai, não vai deixar de ser mãe, inclusive até um conceito bíblico, honrar pai e mãe,
né? Mas você precisa honrar. Honrar não é ter que tolerar, engolir tudo, você ter um pai tóxico. Opa, levantou uma mãozinha aqui, rapaz. Eu acho que é ele, hein? Vê aí. E aí, galera? É, ó, senpai aí. Fica bravo É, não, hein? não, de jeito nenhum, é eu mesmo. É isso aí mesmo, gente. Se você tiver com pessoas negativas do seu lado, você pode ter certeza que o caminho para baixo é rápido. Agora, quando você tá com a galera broca funda, a galera que pensa positivo, pensa junto com você, meu irmão, aí é voar junto com a galera. Como diz o Robson, aqui ninguém rasteja, aqui todo mundo voa. É isso aí. Tamo Show junto. de bola, Tulhão. Cara, o Túlio é diferenciado por causa disso, né, cara? Muito sincero também, transparente, por isso que a gente tem até tanta afinidade, né? Ele fala na sala, ele ajuda os outros, e foi perceptível, né? O Duque já até falou na lata, falou: agora o Túlio ficou até melhor, né? Claro que a gente não quer ninguém, não estamos pregando aqui divórcios, separação, mas no caso do Túlio foi perceptível, cara. Tava assim, né? Sufocado, questões pessoais e tal. O cara agora tá. Pô, até mais feliz, interagindo mais, pegando mais operação. Parabéns, viu, Tulhão? E, cara, parabéns até pela sua espontaneidade, né? Compartilhar sua experiência com a gente, cara, porque realmente é o que acontece, cara. É o que o Túlio falou, cara. Se tiver com pessoa negativa, pessoa que te puxa para baixo, você já pensou? A subir a montanha, você já tem que fazer força. Imagina com uma pessoa ainda te puxando para baixo. Fica pior, né, Ah, cara? Parabéns, viu, professor, Tulhão? E obrigado aí por falar, compartilhar com a gente. professor, mais um testemunho para você ver. Essa semana mesmo é familiar, é coisa que aconteceu comigo. Minha mãe falando, meu filho, esse negócio de jogo do tigrinho aí já vai perder mais dinheiro. A minha mãe acha que é jogo do tigrinho, professor, a minha profissão. Por isso que eu digo, A professor, que maioria das pessoas não família, entendem, família é galera. complicado. E assim, ó, às vezes, pessoal, essas pessoas não falam isso por maldade até. Tem pessoas que chegam ao ponto de ser negativa e maldosa mesmo. Mas, por exemplo, às vezes a mãe, às vezes ouve tantos casos de outras pessoas, alguém da família já se quebrou com isso, não sabe diferenciar o que que é um trade de um tigrinho, né? E aí ela não fala por maldade, quer proteger o filho, mas nessa de querer proteger, vai travando. Vai travando. Então a gente tem que saber lidar com isso, relevar algumas coisas. Se valer a pena explicar, a gente explica, mostra. Agora, uma coisa é fato, galera. O que acaba com tudo isso aí, tudo, acaba com tudo isso aí, é resultado, velho. Se você está dentro de um ambiente tóxico, que é com mãe ou esposa, e você ainda quer tentar, quer se manter, né, para não sair chutando, porque não dá para sair chutando pessoas, né? São seres humanos e às vezes está fazendo isso pelo nosso bem. Mas, cara, melhor coisa que tem, resultado. Vocês acham que para mim também não tive forças ao redor? Imagina, né? Ah, tem que arrumar emprego, né? Tem parente tendo que trazer cesta básica, ajudar, tal. E eu mesmo falei, cheguei a um ponto, falei, caramba, velho, nossa senhora, eu tenho que fazer isso aqui dar certo de qualquer jeito, que senão, né? Tô fudido mesmo. E aí a gente tem que se blindar, ter uma mentalidade muito forte e fazer dar resultado. Porque nesse momento de transição entre eu ter que sair da empresa com a mão na frente ou tá atrás, por confiar em pessoas, né? Porque não estava no meu nome. Então não era minha. Mas eu que fazia, crescia a empresa, fiz tudo e tal, né? Mas enfim. Então eu passei um período no fundo do poço. Então, eu trabalhei montando festa infantil, levar os móveis, umas festas aí de rico, mas eu já estava até num ambiente de rico, né? Montar festa, levava as móveis, montar cerca elétrica nas casas. Quem, por exemplo, as pessoas ao redor, parentes, que via a situação minha e às vezes criticava, qual que é a melhor resposta, galera? Não briguei com ninguém, não continuei minha vida, mas eu, ó, foquei, pus na minha mente que era fácil, que eu ia fazer. A hora que começa a ver o resultado, aí, velho, contra fatos não tem argumentos. Aí, ainda assim, tem pessoas tão tóxicas que criticam, né? Se você começa, e o day trade é uma profissão testa, galera, é especulativa, mas é mercado financeiro, ninguém tá roubando ninguém, né?
Tem gente que vê até com isso, com maus olhos. Ah, é a escória da sociedade, fica só especulando. É mercado financeiro, compra e venda, né? Ainda assim, quando você está numa cidade pequena, se os outros vê você construir uma casa, vê você comprar 2, 3 carros, o que que começa a falar? Deve estar traficando, traficante, está envolvido com coisa errada. Então, sempre vai ter quem vai criticar, galera. Por isso que a gente tem que estar blindado, mente forte, num grupo top de pessoas que entendem o que você está fazendo, independente da área que você vai seguir, né? Tem até aquele ditado, né? A águia voa com águia, galinha fica com galinha, independente de quem é a águia ou quem é a galinha, que nem é verdade, né? Porque a águia vive sozinha. Né? Eu tenho a minha águia aqui, ó. Você não vê bando de águia voando. Você vê de andorinha, você vê de várias aves. Águia, não, águia tem até alguma parceira, algum companheiro para acasalar, para ter filhotes, mas a águia voa sozinha. Nossa vida de trader, ó, praticamente também é isso aqui. A gente tem um grupo, convive tudo, mas, cara, é a tal da autoajuda. Não fique dependendo também só da ajuda dos outros, do governo, de um patrão, do não sei o quê. Não tem esses bloqueios, galera. Autoajuda, autoconhecimento, você vai se conhecer, saber seus pontos fortes, seu ponto fraco, qual caminho você vai tomar, as decisões começam a ser melhores. Então é tudo isso, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Quer perguntar? Discorda do que eu falei? Fica à vontade. Se tiver mais alguém, nós fica mais 10 minutinhos aqui. Senão nós finaliza que amanhã tem pregão. Amanhã tem pregão. E eu já entro preparado para ganhar grana, galera. Minha mentalidade também, quem já me acompanha no dia a dia, eu já fiz stories, fiz conteúdo sobre isso, cara. Eu entro já para ganhar. O resultado é uma consequência. O resultado vai ser uma consequência, mas na minha mentalidade eu já entro ganhando. Aconteça o que acontecer, é range, é notícia, é não sei o quê, eu entendo o mercado, é fácil a leitura, eu vou entrar para ganhar. E é assim. Beleza, então? Não chegou mais nada no chat aí? Depois eu mando no grupo, tá, galera? Quem perguntou aí, a galera que perguntou, de mentoria, das coisas, tá? Aí, quem já tá, não se incomode não, viu? Mas eu vou mandar lá, falo, ó, nós tem aqui por isso, tem aquilo, tem o Além do Trader, tem mentoria, porque tem galera aqui que, né, não tá nos projetos ainda e possa querer entrar. E o grupo foi provisório, tá, galera? Só para eu selecionar vocês aqui para essa aula, né? Pessoas que eu já conheço ali de Instagram, né? Que eu vejo que já tem uma vibe para a gente fazer uma conversa dessa, porque não é conversa que você encontra em qualquer lugar, né? Senão vão te chamar de doido, vai mandar pôr numa camisa de força, né? Você falando aqui de frequência, de lei da atração, mas existe, a pessoa acreditando ou não, da gravidade, ó, vai cair, ó, caiu, acreditando ou não, cai, né? Então, beleza, galera. Depois eu mando no grupo aí informações, tá? Sobre nossos projetos. Fiquem todos com Deus, que Ele dê vida, saúde para gente. Quem está na sala ao vivo amanhã, nós já entra lá, vamos se ver ao vivo no pregão para pegar nossa grana e bora lá, viu? Descansar o resto do domingão aí, planejar a semana. Gratidão a todos vocês pela companhia aí, galera. E ó, mentalidade, tá? Se blindem, tá? Procurem pessoas que entendam a sua caminhada, né? Que vão estar junto com você, que é aquele negócio que roda na internet, né? Você não pode contar seus planos para ninguém. Eu não acredito nisso. Você tem que contar seus planos. Só que você tem que contar para pessoas que entendem seus planos e que vão te ajudar. É aí que tá também a questão. Cara, meus planos que eu tenho, eu sempre conto, velho. Só que eu não saio contando. Não, eu conto para quem merece, quem eu acredito que me apoia, quem eu acredito que vai dar uma ajuda, ou uma sugestão, ou um feedback. Porque se a pessoa tem um plano e fica só dentro dela sozinha, ela não tem nem energia, não tem nem força, não tem nem nada. Então, essa é a importância do ambiente. Procurem grupos de pessoas que estão na mesma pegada que você, né? E de preferência até um pouco acima para conseguir te puxar mais para cima, tá? É isso, galera. Então, tamo junto. O grupão foi provisório, mas vou deixar mais uns 2 dias aí, né, para eu mandar essas informações para a galera que não conhece nosso projeto ainda poder participar. Beleza? Fiquem todos com Deus aí.
Obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei, cara. Eu empolgo, tá? Eu empolgo falando desses assuntos aí. E olha, é top mesmo, tá? Valeu. Deixa eu parar a gravação.